Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos com esse vídeo continuando o estudo das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 e 2023. Vamos recordar o objetivo geral dessas diretrizes, que diz assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estamos no capítulo 2, cujo título é O Olhar de Discípulos Missionários, que procura ver a realidade do mundo e da sociedade com o olhar da fé. E o ponto desse segundo capítulo é o 2.3, que fala sobre a vida na grande cidade mundial. Já fizemos outros vídeos anteriores trazendo alguns problemas apontados pelas diretrizes, como a mentalidade individualista, a redução da função social do Estado, a questão do consumo e do consumismo, a junção do individualismo com o consumismo, que gera um ser e uma sociedade numa individualização consumista. Já falamos sobre o enfraquecimento das instituições e das tradições. Já falamos sobre essa questão da pluralidade, sobre as propostas religiosas do mundo de hoje. E agora nós estamos no número 60, né, do documento, número 59 do documento, que traz ainda uma reflexão sobre a questão da pobreza, que foi falada no vídeo anterior, né? Não só a pobreza física apresenta o diretório, mas também a própria pobreza existencial, que é a falta de sentido na vida, falta de sentido da vida e falta de sentido na vida. E essa mentalidade mesmo das desigualdades sociais, do individualismo consumista, que acaba aumentando ainda mais essa falta de oportunidade, e isso nós nos habituamos no mundo com que essas coisas aconteçam, né? Então, quanto mais se expande essa pobreza material, mas também a pobreza humana, e aí gera a pobreza social, mais inúmeras formas de sofrimento vão aparecendo, né? Por exemplo, é a vida, e uma das maiores formas de sofrimento é a vida que vem agredida. Desde o momento da sua fecundação natural, né, até o momento da sua morte natural. Então, no momento da vida até o momento da morte, a própria vida vem agredida muitas vezes. Seja com a desesperança, o esgotamento existencial, a depressão, em alguns casos gerando até o suicídio, né? No número 60 desse documento, ele apresenta para nós um outro grande desafio, que é a questão ambiental, né? O meio ambiente. E o documento traz um dado importante, porque ele mostra que, à medida que o ambiente humano vai se degradando, o ambiente também natural se degrada. E o contrário também é verdade. À medida que o ambiente natural vai se degradando, o ambiente humano também vai se degradando. Porque a natureza e o ser humano, eles se desenvolvem juntos. A natureza protege o ser humano, lhe dá o que comer, lhe dá os materiais para se vestir, para poder viver com dignidade. Mas é papel do homem cuidar da natureza. No livro do Gênesis está escrito isso, né? O homem deu nome aos animais e Deus disse que ele dominaria sobre a natureza. Mas esse dominar na Bíblia não é fazer o que ele quer, é dominar do mesmo jeito que Deus domina.
Deus domina sobre tudo com misericórdia, com amor, e o homem também precisa dominar, não se sentindo dono dos outros e nem dono das outras coisas, mas como administradores, bons administradores, porque tudo que Deus colocou no mundo é para servir o homem, para que o homem possa viver com dignidade, o que não lhe dá o direito ao homem de degradar a natureza do jeito que está acontecendo hoje, né? Então, isso é um grande desafio. No número 61, o documento diz, então, que é verdade que a sociedade de hoje teve muitos avanços técnicos e científicos. Porém, não conseguiu frear com esses avanços e algumas vezes até ajudou a devastação do planeta, a violência crescente, as rivalidades entre os interesses diversos que acabam sendo geradoras também de violência. Tudo isso não pode ser negado. De um lado, tem uma luz no desenvolvimento técnico-científico, mas, mal utilizado, acontecem também essas sombras que eu acabei de falar. Por isso, o diretório diz que é urgente que nós repensemos a exploração da natureza, que nós repensemos a mineração, que gera a exploração da natureza e a mineração, geram muitas vezes tantos conflitos e tantas mortes, né? Nós estamos numa verdadeira dívida ecológica, citando com esse conceito da verdadeira dívida ecológica da encíclica do Papa chamado Laudato Si, ou Louvado Seja, inspirada no canto de São Francisco, a natureza, né? E esse jeito de lidar com a natureza, diz o diretório, que isso questiona profundamente a evangelização, a nossa evangelização e a própria presença da igreja nos cenários urbanos, porque os cenários urbanos são as grandes localidades onde nós vemos essa devastação da natureza, né? Quantos rios, riachos que passam pelas nossas cidades estão todos poluídos? Quantas baías, né? Quantas lagoas ali nas nossas cidades estão poluídas? É claro que existe também a degradação ambiental da natureza no campo. Mas o homem do campo, o homem que ainda trabalha no campo, mesmo que essa mentalidade urbana tenha entrado dentro dele muitas vezes, mas ele, nesse contato mais direto com a natureza, talvez ele seja mais consciente da importância dela. Para quem vive na cidade, nem sempre isso acontece, né? Mas isso é um questionamento, porque é papel da igreja também ajudar a sociedade a cuidar, né, da natureza como Deus deseja. Um outro grande desafio nessa grande cidade mundial, né, globalizada que nós vivemos, é a experiência da própria juventude. A juventude sofre muito no mundo de hoje. Sofre por falta de perspectiva de vida, né? Diz aqui que sofre porque, na verdade, para a juventude hoje, há uma falsa impressão de reinar no mundo, tá? Como se, de fato, as pessoas tivessem toda essa autoridade, todo esse reino sobre o mundo, que é uma autoridade, é um poder que, na verdade, é falso, porque ele não está a serviço dos outros, mas as pessoas acabam se servindo desse poder, né? A juventude sofre, às vezes até mesmo sem saber, pela fragilidade das suas referências. As referências da juventude hoje, para que tipo de adultos eles devem ser, são muito frágeis e algumas vezes são desastrosas, e tem precariedade de critérios. Os critérios também não são bons, né? E aí o documento cita um trecho do documento final da Igreja da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que é um documento que se chama Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. E fala assim: no mundo atual, caracterizado por um pluralismo cada vez mais evidente e por um leque de opções sempre mais amplo, a questão das escolhas a fazer apresenta-se com particular intensidade. Não é fácil fazer escolhas. E os vários níveis, principalmente diante de itinerários de vida cada vez menos lineares, menos certos, né, simples de serem escolhidos devido a tantas variantes,
marcados por uma grande precariedade, a precariedade dos critérios, das referências. Com efeito, muitas vezes os jovens movem-se entre abordagens tão extremas quanto ingênuas, que promovem algo muito superficial e não vão à profundidade da questão. Desde considerar-se à mercê de um destino já escrito, né, não tem jeito, não se muda, de sublimidade e em um contexto de competição desordenada e violência. Então, realmente, essa é a evangelização dos jovens, encontrar um sentido, bons critérios, é um outro grande desafio para a nossa igreja no mundo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.